Aê, sextou! O Brasileirão tá batendo na porta e o Donos da Bola está no ar aqui na tela da Band. Também através da internet no band.com.br/RS. Programa que você faz junto conosco através do WhatsApp 99224-1220. Olha só, a gente já vai começar com uma chamada ao vivo porque o Alfredo Pereira está a postos no CT Parque Gigante. Boa tarde, Alfredo. Boa tarde. Inter faz treino fechado no estádio Beira-Rio e o Departamento Jurídico do Colorado tenta efeito suspensivo da punição do atacante William Potker e da Alessandro. Valeu, Alfredo, que vai voltar ao longo desse Donos da Bola com informações do Internacional que serão repercutidas por Daniel Oliveira. Boa tarde. Boa tarde, Max, companheiros, telespectadores do Donos da Bola. Eu me pergunto qual será a solução do Internacional para finalmente marcar os seus gols. Entrosado com o nosso centroavante Daniel, Sérgio Boas. O Inter tem criado, mas não consegue marcar gols. Claro que é importante criar, agora falta colocar a bola na casinha. Olha só, depois de extenuante viagem até a Venezuela, você achou que não ia ter Matheus Trindade esta semana? Achou errado. É isso aí, tudo bem, Marcos? Boa tarde a todos. No Grêmio eu tenho uma curiosidade de quem o Renato vai escolher para os substitutos dos lesionados e na sequência do Jeromel, que fica fora também. Vai ter que quebrar um pouco a cabeça para montar o time certo antes da parada da Copa do Mundo. Vai ter que quebrar a cabeça, é assunto da nossa reportagem, porque é grande a rotatividade de jogadores nas partidas do Grêmio nesta temporada. Contando com o grupo de transição, o clube já utilizou 43 atletas entre janeiro e maio. Ano de Copa do Mundo exige um calendário reduzido. Os times acabam jogando em um período menor de tempo. Não tem condições, meu time está desgastado demais. De colocar em campo vai estourar. E o Grêmio, que em 2018 participa de 5 competições. Já foram 31 jogos. E olha que pode ultrapassar facilmente 70 partidas, dependendo do desempenho do time nos mata-matas. Não tem condições. Não é a equipe do Grêmio. Principalmente a equipe do Grêmio, da maneira que ela joga. Não tem condições de você jogar cada 3 dias nessa intensidade. É uma coisa impossível. Essa sequência movimenta também o departamento médico. Quem está precisando do DM no momento são os jogadores Arthur, Everton e Alisson. Arthur, por uma lesão de grau 2 na perna direita, fica fora por no mínimo 3 semanas. Os atacantes Everton e Alisson sofreram contusão na coxa esquerda. O primeiro volta antes da parada da Copa e Alisson deve ficar 1 mês em recuperação. Teve as lesões aí do Everton, Arthur e agora do Alisson aí, a gente fica triste, mas o nosso grupo é forte, né? Todos estão trabalhando firme aí para quem entrar ali o professor escolher dar conta do recado. Se tem as baixas, tem jogadores que foram liberados pelo departamento médico. Jael, Hernani Brocador, Léo Moura e Paulo Miranda estão disponíveis para o técnico Renato Gaúcho. É a famosa rotatividade sendo colocada em prática. Sempre vinha trabalhando forte, né? E sempre toquei naquela tecla do professor, sempre falava para mim estar preparado. Treinar forte para jogar forte, que uma hora ele entrega a camisa pro cara lá e mostrar o futebol. Lima e Tassiano que abracem mesmo a oportunidade, já que são prováveis substitutos de Alisson e Everton. Tassiano, em 5 jogos, marcou 1 gol. Fui feliz e vamos seguir, para se Deus quiser aí a gente almejar coisas grandes. Lima, oriundo da base, ainda não fez o dele com a camisa tricolor, mas olha que bem assessorado. É o árbitro que eu converso mais, né? Já conversei bastante, né, sobre os posicionamentos. Luan também, então só vejo qualidade ali nessas posições. E como roda o número de jogadores escalados pelo Grêmio? 43 entraram em campo em 2018, contando com o grupo de transição. É tanta competição para jogar, né? Que fase boa vive o tricolor. Tassiano, Lima, Tony Anderson, nomes que a gente vai falar bastante nos próximos dias aí, né? Já se falava antes, né? Porque o Grêmio necessitou da utilização de alguns desses jogadores no Campeonato Gaúcho.
E uma hora isso iria acontecer. Embora eu sempre tenha defendido, e ano passado principalmente, porque eu via que além da Libertadores o Grêmio poderia ganhar o Campeonato Brasileiro, o Grêmio deveria optar no maior número de jogos com o time titular. Mas a gente tem que entender que realmente esse calendário é muito pesado, ainda mais para um time que joga um futebol de intensidade como esse do Grêmio. Né? Esse é que é o ponto, né, Daniel, Max e Boss? Porque a forma como o Grêmio joga é muito intenso os 90 minutos, né? Não tem aquele momento que os jogadores param, né? Tocam um pouco mais a bola no campo de defesa, não. Eles sempre pensam no ataque, sempre pensam em infiltração. Então, essa maneira, uma hora iria estourar, né? E não é surpresa pra gente, eu acho, a gente vê tantos jogadores no departamento médico, né? Com o Arthur, Everton e também o Alisson, que nem joga até a parada da Copa do Mundo, né? Estou curioso para ver o Tassiano, sei que ele vai entrar no decorrer dos jogos, né? Não vai arrancar como titular. O Lima ainda não conseguiu dar uma boa resposta e o Tony Anderson já teve boas chances do Renato, mas ainda não correspondeu. Agora é a chance deles e o Renato vai ter trabalho para colocar um time em campo que tenha a mesma competência e consiga buscar vitórias, porque no Brasileiro o Grêmio tem uma certa defasagem de pontos. Quando eu falo em defasagem é para time que ambiciona o título. No meu caso do Grêmio, né? No caso, o Lima, ele começou um dos jogos da Recopa, né? O primeiro jogo da Recopa, se não me engano. E ele citou ontem que pode jogar pelo lado esquerdo, né? Que é justamente a posição do Everton. Foi assim no Ceará, por exemplo, e na equipe sub-23 do Grêmio. Então pode ser aí um substituto, ou o Michael Suel, que entrou na Libertadores também. Algumas opções ali para o lugar do Everton, que eu penso. Né? Será que tentou trazer ele de volta há alguns meses, né? Isso aí também mostra uma preocupação aí da direção em relação ao grupo. Esse grupo, ele é melhor do que o grupo do ano passado? Isso é bem claro para vocês? Ou ainda não? Precisa se provar? Eu acho que o Grêmio tem boas alternativas. O grupo é bom, muito bom o grupo. Melhorou bastante. Agora, perde Arthur, Everton e Jeromel. Não adianta. É complicado, né? Muito complicado. Seria para qualquer clube, né? Eu acho assim, de tu conseguir repor à altura esses jogadores. É a mesma coisa que a gente vê às vezes, né? A exigência que é feita com o Madison quando ele substitui o Léo Moura. É que o Léo Moura, as últimas apresentações que a gente viu dele ano passado, né? Desde a chegada do Grêmio, elas são um nível muito alto, né? E o Madison, até agora, não tem o mesmo nível do Léo Moura. Então, e não é mau jogador, né? A exigência que faz pro Madison é muito grande em cima daquilo que o Léo Moura apresentava. E eu acho que isso vai valer para os outros jogadores também. Quem entrar no lugar do Everton, a exigência vai ser muito grande e vale mesmo pro Arthur também, nem se fala. Exigência por causa do calendário, tem Brasileirão que a gente está projetando, tem Libertadores e olha só, contando com o Grêmio aí, já são 11 clubes classificados para a próxima fase da Libertadores da América. O Atlético Tucumã, da Argentina, confirmou a vaga nesta quinta-feira. A rodada também teve a goleada do Corinthians. Vamos acompanhar. Se você está em pé, aproveite, puxe uma cadeira ou sente no sofá da sala, porque vai ser muito cansativo. Jadson fez o primeiro do Corinthians para cima do Deportivo Lara da Venezuela. O próprio Jadson ampliou de pênalti. Aí teve um golzinho do Lara. Reis marcou. Jadson, ele de novo, fez mais um para o Corinthians. Sid Clay transformou a vitória em goleada. Hernandes marcou o segundo dos venezuelanos. Romero fez 5-2. Júnior Dutra. E novamente Júnior Dutra. Ufa, acabou. Corinthians 7-2. No grupo do Coringão, quem ficou mais próximo da vaga foi o Independiente. O time argentino saiu perdendo na Colômbia. O Milionários marcou com Cadavid cobrando pênalti. Gigliotti empatou para o Independiente. 1-1, placar final. O Peñarol precisava vencer o The Strongest jogando em casa e ainda secar o Atlético Tucumã. O time uruguaio fez a sua parte e foi logo marcando com Palácios. Christian Rodrigues, ex-jogador do Grêmio, de pênalti, fechou o placar. Peñarol 2-0. Mas a vaga ficou com o Tucumã, que empatou fora de casa em 0-0 com o Libertad.
Teve resultado que interessava ao Grêmio também, né, Matheus? Esse resultado que o Paulinho falou no final, aí o 0-0 do Libertad com o Atlético Tucumã, foi bom para o Grêmio na classificação geral, porque o Libertad chegou a 13 pontos e é o segundo colocado atrás do Palmeiras. Se o Grêmio vencer o Defensor na semana que vem, o Grêmio ultrapassa o Libertad e termina a fase de grupos como o segundo melhor colocado no geral, atrás apenas do Palmeiras. E é importantíssimo isso na fase de mata-mata, porque vai sempre decidir em casa. Só não acontece isso se enfrentar o Palmeiras aí nas próximas fases da competição. Como é que vocês estão enxergando essa leva aí de classificados? Estou vendo o Corinthians muito bem, jogando um bom futebol. O Cruzeiro, eu vejo Grêmio, Cruzeiro, Corinthians e Palmeiras estão num nível muito bom. Tem E o Flamengo agora deu uma... Eu gosto dessa meninada do Flamengo. Eu só acho que a cozinha ali não é muito legal. Mas eu acho um time bom do meio para frente. O time melhor ajustado hoje é o Grêmio. Ajustado. E com mais qualidade. Tudo bem. O outro time que eu considero melhor ajustado é o Corinthians. O Palmeiras, o resultado do Palmeiras com o Júnior de Barranquilla foi enganoso. O Fernando Praz fez 3 defesas importantíssimas no jogo. O Júnior de Barranquilla teve a possibilidade de fazer 2-0 logo no começo da partida. 2 grandes defesas do goleiro, depois teve um pênalti que ele defendeu, né? Eu acho que o Palmeiras ainda tem os seus altos e baixos no jogo. Vive uma embora o turbulência Dudu tenha perdido mas time assim, que tu olha e diga, pô, esse time tem trabalho do treinador. O Corinthians com a sua limitação e principalmente o Grêmio. E pode perder o Carille, né? Disso que se fala agora. Estou vendo o Cruzeiro crescendo muito. Mas perceba que a gente só fala dos brasileiros, né? Foi o que o presidente Romildo disse, falando conosco. Ele entende que esse ano os brasileiros é que vão... No ano passado ele falou no Lanús, né? Isso, ele citou o Lanús ali. Matheus, tem um negócio que eu sei onde é que vai chegar, está dizendo o seguinte, pô, a gente só está falando os brasileiros e está desconsiderando o resto. O time que tem me chamado a atenção é o Racing. Esse é um time que me chama a atenção. Que vai perder o principal jogador. Que vai perder o Lautaro Martínez. E o Racing é um time que é o seguinte, ele tem um poder ofensivo, ele tem a experiência do Lisandro Lopes, é um time que joga assim como o Grêmio mais à frente, mas diferente do Grêmio, é um time que não tem recomposição rápida. Ele correu sérios riscos com a Universidade de Chile, que se fosse um time melhor tinha até vencido o jogo na Argentina, porque deu muito espaço. Tá? E não só isso, quer dizer, tu já perde o teu principal jogador na janela agora de meio de ano, a tua competição já é de uma forma diferente. Né? É que nessa linha, né, Daniel, muito a gente fala pelo Boca, por exemplo. O Boca está classificado na próxima fase, só que a gente não considera uma possibilidade de ir muito além na competição, né? Porque o time é muito limitado. Mas eu confesso que eu estou torcendo um pouquinho para Palmeiras e Boca nas oitavas, porque o Palmeiras poderia ter eliminado o Boca, mas né? agora eu penso que será um outro Boca agora. Aí entra a camisa, né? Passou o tumulto. Por isso que eu digo, né? Imagina um Palmeiras e Boca, que o Palmeiras poderia ter eliminado o Boca Juniors, não fez isso, e aí se enfrentam numa fase de mata-mata e rola uma eliminação. Sabe qual é a vantagem do Boca? É o medo dos outros. A camisa pesa, né? Camisa não ganha campeonato, né? Mas dá medo. Ela pode até pesar. Mas dá medo. Dá medo. Pois é, mas ela não ganha. Se tu não tiver um time bom, não vai botar ganhar. O torcedor agora na conversa, tem o WhatsApp no ponto. Bom, aqui quem tá falando é Heitor e eu queria fazer uma pergunta para vocês do Donos da Bola. Se vocês acham que o Marcelo Groi e o Luan também deveriam ir para a Copa do Mundo, respondam aí para mim. Show de bola, valeu, Heitor. Responda o Heitor aí. Acho que vocês têm na ponta da língua essa, né? Sim, tá respondido. Na minha opinião, Heitor, os dois. Imagina a confusão que ia ser pro Renato, hein? Alô, Heitor. Mudaria o álbum de figurinhas aí, né? Levaria os dois. Eu só acho um desperdício o Marcelo Groi como terceiro goleiro. Mas enfim. Levava os dois, Matheus? Vai. É aquela música do Heitor, né? Ei, Heitor. Eu não. Opa! Não, mas... Olha o que deu. Sextou. Não. Depois dessa a gente vai pro Marcelo Groi. Não, tem um chamado do Alfredo Pereira ao vivo do CT Parque Gigante. Manda bala, Alfredo. E aí, pessoal, boa tarde de novo. Então, a gente está aqui no CT Parque Gigante, onde há pouco falou o técnico Odair Hellmann. Mais cedo, teve treino fechado no estádio Beira-Rio. A gente vai ver aí as imagens que conseguimos fazer externas de portão fechado, estádio Beira-Rio com um dia bem chuvoso ao fundo, né? Bom,
Quem falou aqui no CT Parque Gigante foi o técnico Odair Hellmann e, segundo ele, estudou bastante a Chapecoense para essa partida de segunda-feira. Vamos assistir a fala do comandante, então. Eu assisti 5 jogos da Chapecoense, 3 ou 4 jogos fora de casa. Tem uma característica muito idêntica em todos os jogos. É um time que tem uma marcação muito forte, atrás da linha da bola, com as linhas bem baixas de marcação, tentando buscar essa transição algumas vezes em troca de passe, outras vezes uma ligação um pouco mais direta. Então é um time que compete muito, que baixa a linha de marcação, tira os espaços, tem pouco espaço para criação. E a gente precisa trabalhar nos jogos dentro de casa essas situações para que a gente consiga criar um volume de oportunidades, de chances de gols e para sermos efetivos. Quanto mais situações a gente criar, mais possibilidade de a gente fazer os gols. A gente criou bastante situações contra o Bahia, acabamos fazendo 2, contra o Cruzeiro criamos bastante aqui dentro de casa, a bola não entrou, mas agora segunda-feira a gente está trabalhando para que a gente possa, além de criar esse volume, sabendo que vai ser difícil, sabendo que vai ter que ter paciência, sem lentidão, vai ter que variar essas formas de atacar a Chapecoense, porque quando você baixa muito as linhas, é difícil de entrar e aí tem que ter uma variação. Então a gente está trabalhando tudo isso para que a gente possa, como eu disse das outras vezes, juntar esse número de chances com a efetivação dos gols. O departamento jurídico do Colorado está tentando um efeito suspensivo da punição por 2 jogos de William Potker e D'Alessandro, que foram julgados ontem no STJD, no Rio de Janeiro. A informação é do nosso repórter da Rádio Bandeirantes, Bruno Ravazoli, que conversou com o advogado do Colorado, o Rogério Pastel. Bom, essa indefinição é levada também ao próprio treinador Odair Hellmann, que ainda não sabe ao certo quem deve escalar. Zeca deve assumir a posição na lateral direita no lugar de Fabiano. E Luca, Rossi e Damião devem compor o ataque. Claro, momento de incertezas, aguardando aí as possibilidades desse efeito suspensivo, que deve ser divulgado o resultado ainda hoje. Max, é com vocês aí do estúdio. Valeu, Alfredo. Ao vivo tem sempre prioridade. A gente vai debater mais Inter daqui a pouco. Antes, a gente queria recuperar uma imagem que a gente mostrou ontem, o Saci do Internacional, mascote, em uma partida do Campeonato Brasileiro Feminino, Série A2. Ele foi expulso de jogo, uma imagem que rendeu muito papo nas redes sociais e deixou a nossa produção inquieta. Hoje a gente separou outros mascotes ao redor do mundo que, assim como o mascote do Internacional, ganharam os holofotes enquanto... Não consegui nem parar de falar, tem que terminar de falar. Aí, ó, vamos lá. Isso aí é videocacetada, só pode. Isso aí tá na cara que vai dar porcaria. O Pastrec vai cair. Nossa, barbaridade. Cai em câmera lenta. Tá no passarinho. Não, mas isso aí é pedir pra dar errado, olha lá. Foi. E o Castor ali mandando fazer olha, né? Vai cair de novo. Tá de Essa Miguel. segunda aí eu não acredito. Gente, é a segunda desse mascote. Esse mascote tem que ser proibido de andar em reincidente. Aí deu briga, hein? Nossa! É muito legal essa união, né? União entre os mascotes, assim, muito bacana. Leva jeito, boss, pro mundo das lutas? Leva. Boneco esperto, hein? Ah, sim, o cara simplesmente detona um dinossauro lá e depois vai sair O dinossauro não sabe onde é que com tá, ele. já. Nem sabe se é mais um dinossauro, já. Minha, nossa! Tirou do caráter, hein? Não, olha, esse eu já tinha visto. Você já via, bom Essa aí é boa. Desafiando segurança aí, né? Que não vai deixar barato, né? Aí. É um show à parte, né? Sexta-feira, né? Olha aí, ó. Isso. Se eu faço isso aí, eu não consigo mais viver no final de semana. Não, e o mais decepcionante pra mim é o seguinte: o cara
Olha ali. maior do que eu. E eu não consigo fazer a metade do meu. Nossa, eu faço isso aí, é cãibra até segunda-feira. Ah, não, eu fico internado na UTI até o final do ano. Bateu uma continência, continuou. Depois voltou a trabalhar, tá tudo tranquilo, se nada tudo certo. tivesse acontecido. Mas é bastante também, a gente tem uma noção de como tudo é tratado como um espetáculo lá fora eu ia também, falar né? agora. Isso até O aconteceu. intervalo é consumível. Isso até aconteceu no Beira-Rio, né, com o Stuart, que acabou dançando, né, Isso, virou fizeram. notícia e tal. Mas tudo é um espetáculo mesmo, né? Tudo o Brasil tá melhorando nessa situação, claro que ainda engatinhando, né? Mas a gente vê todos os clubes... Tá melhor. A gente vê, o mascote do Internacional foi expulso do jogo. Por isso que eu disse que tá engatinhando, Daniel. Vai a julgamento esse mascote? Eu só espero que o Inter não tenha que ir à Suíça. O torcedor tem Para WhatsApp no absolver o mascote. Vai ser o STJM. Que não quer calar e os donos da bola. Porque o goleador do Inter, Nico Lopes, não joga. Abraço, Aurélio Palmeira. Nico Lopes. Acho que já tá batido o martelo nisso aí, porque ele não se adapta à forma de jogar do Inter. Eu acho que ele não recompõe bem, né? Eu acho que ele ainda, mesmo nesses anos de Inter, ele não aprendeu ainda a jogar mais pro time, né, do que para ele, como ele jogava no Nacional. Eu acho que isso prejudica ele, né? Porque ele não sabe taticamente cumprir algumas funções que outros jogadores acabam cumprindo. Ele é um bom finalizador, excelente, só que num cômputo geral ele ainda se atrapalha um pouco. Tu sabe que esses dias eu estava pensando sobre um ouvinte mandou para a Rádio Bandeirantes, Esporte Notícia de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia vendendo peixe, sobre o Nico Lopes. E aí eu fiquei pensando, vem cá, será que esse jogador não é mal utilizado? Será que o Internacional ainda não entendeu? Principalmente na figura do Odair, mas tem outros técnicos também, né? Não entenderam como o Nico Lopes tem que jogar, porque não é possível. O jogador que é o artilheiro do time não está nos planos dos técnicos do Internacional, né? Mas ele deu uma entrevista falando sobre a dificuldade de... Ele falou que as coisas mudaram e que ele teria que marcar, recompor. O Matheus até falou, é um jogador que não se adaptou ao estilo do Internacional, mas não se adaptaria ao estilo de nenhum time que joga em alto nível. Como é que ele jogava no Nacional? Isso em prática. Ele fala nessa mesma entrevista, o time jogava para mim. Claro, o Nacional jogava em função dele. Mas daí eu acho que não é culpa do Odair ou do Inter, né, Daniel? Não, acho daí a culpa é do jogador que também, eu acho que ele tem que ter um pouco de discernimento de saber as funções que ele tem que cumprir, né? Acho que, eu repito, ele é um finalizador nato, ele é muito bom, né, nesse ponto aí. Só que tu precisa dele para mais coisas em 90 minutos. Não precisa só para ele chutando bola no gol. Acho que tu precisa de muito mais, né, dentro de campo. Eu não quero prolongar essa discussão, mas eu sou admirador do futebol do Nico Lopes. Alguma coisa eu gosto do futebol do Nico Lopes. Acho que se o time estivesse ajustado, ele está tendo também a falta de sorte de não pegar nada ajustado na vida dele. Vamos a um break, depois do intervalo tem mais Grêmio, mais Inter. Donos da bola de volta com Matheus Trindade, informações sobre reforço aí, retorno ao Grêmio? Retornou o Lincoln, estava emprestado ao Rizespor da Turquia, contrato de empréstimo. Rizespor. Olhando para a câmera agora, Rizespor. Como é que se escreve? É R-I-Z-E-S-P-O-R. E ele deu risada lá, viu? Porque ele foi campeão da segunda divisão da Turquia. Ele marcou 3 gols em 18 partidas e está de volta agora. Só que a situação é a seguinte, ele não pode jogar até a parada da Copa do Mundo, porque a janela de transferências internacional está fechada. E a situação do Lincoln vale como se fosse um jogador estrangeiro, né? Como ele está saindo lá da Europa, vindo de volta aqui para o Brasil, ele não pode jogar agora. Está descansando de férias, deve retornar às atividades no final do mês, mas repito, ele não pode jogar pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro. A direção está avaliando internamente como é que vai ser o aproveitamento do jogador. Se em julho ele volta a atuar no Grêmio e a treinar com o time principal, ou se pode ser negociado mais uma vez. O contrato dele vai até o final do ano que vem. Um cara que tem uma baita expectativa, né? Eu espero que ele tenha criado consciência profissional lá na Turquia, porque um dos problemas dele é justamente que ele não tinha um comportamento profissional adequado. A cabeça não ajudou, né? Aí toca o telefone na concentração, tem que sair para atender familiar, para atender não sei quem mais lá, e aí o jogador vai com a cabeça
lá para a cabeça fica uma lasanha, todo mundo ligando para o jogador. Então, tomara que ele tenha conseguido adquirir isso, porque ele tem uma certa qualidade. E o curioso, né, que a gente está falando da ida dele, vindo e vai, onde é que fica? É jovem, né? 19 anos de idade. 19 anos. É muito novo ainda. O cara tem que aproveitar, né? 19 anos, jogar num clube grande, ganhar dinheiro. Vira a chave agora para o Internacional, porque depois de 5 jogos sem vencer e sem marcar gols, Colorado já estabeleceu uma data, assim como a gente faz para muitas coisas, para retomar, virar a chave e encontrar o caminho das vitórias. Segundas-feiras, dia de começar a academia, retomar a dieta, finalizar aquele trabalho. Um dia de concentrar forças para colocar em prática objetivos há muito planejados. É justamente na segunda-feira que o Inter encara a Chape com esse espírito. Entrar de cabeça em uma nova fase. Procurar fazer o nosso papel, né? A gente sabe que o campeonato é longo, mas a gente precisa voltar a vencer, a gente precisa voltar a somar pontos para que a gente possa ter, né, como eu pelo menos, né, tenho até a parada da Copa, a gente está na primeira parte da tabela. Meta traçada, hora de fazer a lista de tarefas. 1. Conquistar a confiança do torcedor. Já são 5 jogos sem vitória e o clima andou pesando no Beira-Rio. 2. Manutenção da boa fase defensiva. Nem tudo é negativo e o setor deve ganhar o reforço de Zeca, retornando à posição de origem. 3. Voltar a balançar as redes. Com a bola a gente tem que jogar também. No último jogo deixamos um pouquinho a desejar, mas a gente sabe disso, a gente tem a consciência disso. E a gente sabendo disso, a gente tá mais perto de corrigir, né? Ficar entre os 10 primeiros até a parada da Copa. Em 16º lugar, o Inter tem mais 7 jogos para alcançar o objetivo. Segunda-feira, tá aí. Fazer um jogo bem equilibrado, repetir o padrão de atuação, né? Voltar a jogar bem, porque aí sim a gente vai estar mais perto da vitória. Inter em debate depois de um recadinho da Claro TV. Afinal, você quer mais emoção na sua vida? Vem pro novo. Chegou a nova Claro TV. Na Claro TV você encontra os grandes lançamentos do cinema e um montão de conteúdo para a família inteira. Assine agora. Basta ir em qualquer loja Claro ou ligar para o 0800 726 3366 e pronto. Você tem o melhor do cinema e da TV Mundial na sua casa. E quer mais? Com a nova Claro TV você ainda tem o Now, a maior plataforma de vídeos on demand do país. Com o Now, você pode ver lançamentos que ainda estão no cinema e muito mais. É escolher e assistir em qualquer lugar, na sua casa, no celular ou no tablet. Você está esperando o quê para assinar a Claro TV? E o melhor, vem agora, a partir de R$ 49,90, você pode curtir a Claro TV com tudo. Ligue 0800 726 3366 ou vá a uma loja da Claro e assine a partir de R$ 49,90 mensais. Nada é mais empolgante que o novo. Claro, você merece o novo. Novo também é o momento do Internacional a partir dessa segunda? Sabe que eu estava acompanhando atentamente a matéria e o Internacional está vivendo um momento que é muito semelhante ao meu, né? Eu estipulei que já estou na 25ª segunda-feira que eu vou iniciar o meu regime. E nunca inicio. Tá na hora, né? Na minha hora e na hora do Internacional. Eu já vou aproveitar. Vou fazer um quadro aqui no Donos da Bola, o regime de Daniel. Já vou me incluir aqui, né? Mas, assim, ó, o problema é que se linka o Grenal quando, na verdade, é um jogo totalmente diferente daquilo que o Inter viveu. Esqueçam o Grenal porque o Internacional não criou no Grenal. Ele não jogou para criar, ele jogou para não deixar que o Grêmio criasse. Mas nos outros jogos o Inter teve oportunidades. A gente está vendo contra o Flamengo, lances do Leandro Damião, o Inter contra a equipe do Bahia, quer dizer, não criou aquele volume que se esperava, mas o Inter teve oportunidade de vencer. Então, o que tem que ter é tranquilidade. Toda hora bater na mesma tecla. O Inter não marca gol, o Inter não marca gol, o Inter não marca gol. Aí cria uma insegurança tremenda no time, né? Me parece o seguinte, né? O Inter, tabela inicial bem complicada, pegando adversários aí que estão na Libertadores da América, que estão em nível acima do Inter nesse momento, né? Buscando almejar mais na Série A do Campeonato Brasileiro, mas isso agora passou. Acho que o Inter já trabalhou um tempo suficiente, né, para mostrar mais serviço. Acho que tem que agredir um pouco mais.
Às vezes eu acho difícil essa questão do efeito suspensivo, né? Depender se o D'Alessandro e o Potker vão atuar, aí tem que mexer nas peças se não acontecer. E atrapalha a vida do técnico Atrapalha também. a vida do treinador, eu acho que não dá para depender do D'Alessandro e do Potker nesse mas na momento. verdade o que atrapalha mais é a expulsão do jeito que foi do Potker que o D'Alessandro fez. Também, né? também. Isso é que atrapalhou a vida do Odair, não é nem E a questão do reincidência julgamento no e agora sábado. o efeito suspensivo. E a reincidência no sábado, né? Claro. E sobre tabela, ontem aqui eu até falei, eu acho isso aí, com todo respeito, de tabela uma bobagem. O cara que está na Série A tem que encarar, depois a tabela fica boa para ti, vai jogar em casa. Então é isso aí que se oferece. Contra o Cruzeiro, por exemplo, né, Boas? Acho que o Inter poderia ter conseguido a vitória porque era um time reserva, É isso né? aí. Então acho que nesse ponto não justifica tanto a questão da tabela, mas outros adversários até concordam em ponto. Mas enfim, eu acho que o Inter tem que ser mais agressivo e acho que tem que começar já a partida contra a Chapecoense. Olha só, hora de repassar a Copa do Brasil. O Santos está classificado para as quartas de final. Como havia vencido em casa por 5-1, o Peixe foi ao Mato Grosso com um time misto. Perdeu o jogo, mas passou de fase. O meu xará, o Paulinho, fez contra a favor do Santos. Que feio, hein, Paulinho? Paulo René empatou para o Luverdense. Este sim, honrou o nome que tem. Itaqui fez o gol da vitória. Luverdense 2-1, placar final. Show dos Paulos. Esse Paulinho é o mesmo Novo Hamburgo, né? Passou pelo Atlético Paranaense também, exato. Começou no Novo Hamburgo ali a se destacar, depois o Atlético Paranaense está lá na Luverdense. Mas ele é que cruzou a bola ali pro Luverdense. Fala agora. O que importa é que deu tudo certo com o Paulinho. O Paulinho, o nosso Paulinho, Paulo Pires, falou que tem WhatsApp no ponto aí, vamos rodar. Boa tarde a todos do Donos da Bola RS, Matheus, Sérgio Boas, Daniel, Max. Cara, o Boas colocou no Twitter dele ontem que tem uma notícia que vai agradar muitos torcedores, que vem reforço por aí, que joga no lado do campo. Deu uma indireta, mas não deu informação. Gostaria de saber quem é esse jogador que está vindo, já que ele tem essa informação que ele lançou ontem no Twitter dele. Qual é o reforço que vem, Boas? Abraço. Fred, aqui da cidade de Gramado. Frederico Augusto, valeu. Quando chegar, quando estiver próximo, anuncie no Twitter. Agora não posso. @ Sérgio Boas. Tá no cofre lá. Não, se a contratação tiver já bem encaminhada, quando estiver bem encaminhada, agora também pode no meio do caminho melar, né? Reforços são... Não, agora é um jogador que já atua pelo Grêmio, isso aí eu posso dizer. Já? Já atua pelo Grêmio. Reforços são indispensáveis para o restante do ano do Internacional? No Inter? Tem que ver como é que vai ser o Sarrafiore, né, quando chegar também. Acho que o Inter precisava de mais um zagueiro, né, na verdade, assim. O próprio Grêmio, né, acho que os dois precisam de mais um zagueiro para compor o elenco. Acho que é por aí, pensar mais no sistema defensivo. Ambos. Dupla precisa de reforços? Pois é, o Grêmio, a situação do Grêmio é difícil, né? Me diga um zagueiro que se aproxime do Jeromel para ser reserva do próprio. Isso não na tem janela, como, né? é difícil, né? E o Internacional precisa rechear o meio de campo, né? O meio de campo do Inter realmente hoje é o grande problema do time. Ontem eu ouvi no Rio de Janeiro que o Inter voltou a ter interesse em cima do Rômulo. Boa. Agora não Olha sei só. se... O brasileiro Felipe Toledo, o Filipinho, venceu a 4ª etapa do Mundial de Surf, que aconteceu no Rio de Janeiro. Na bateria final, Felipinho derrotou o australiano Wade Carmichael, tá certo? Carmichael, muito bom. Que pronúncia, Toledo, é o dia das pronúncias. Toledo é o segundo colocado no ranking mundial com 18 pontos e 75. O líder é o australiano Julian Wilson, gostei disso. A próxima etapa em Bali, a partir do dia 27 de maio. A gente vai para o intervalo, um dia chuvoso hoje em Porto Alegre, curtindo essas ondas e no final de semana, no embalo do Band Motores. Olá, campeões! No Band Motores deste final de semana, vamos falar da série especial HB20 Copa, que é o carro que homenageia a Copa do Mundo de Futebol. As novidades do SUV chinês Jacque T40, ganhando mercado de carros de luxo, conforto, beleza e tecnologia. Esse, por exemplo, tem câmeras 360 graus. Tudo isso, Band Motores, domingo, 10 horas da manhã. Esperamos vocês, até lá. Band Motores.
Voltamos, e olha só, dia 17 de maio, ontem, foi o Dia Internacional contra a Homofobia. Após o programa de ontem, Grêmio e Internacional fizeram postagens sobre a data e que nós vamos mostrar agora. O Grêmio foi em vídeo. O Brasil é um dos países que mais mata a população LGBT no mundo, imperativo que os clubes se posicionem. E olha só, falar de futebol internacional agora, o ex-jogador francês Michel Platini revelou hoje que o comitê organizador da Copa do Mundo de 1998, ele manipulou para que a anfitriã França e a seleção brasileira não se cruzassem antes da final. O sonho foi concretizado. Brasil e França fizeram a final e os franceses venceram por 3-0. No caso, o Brasil ficou no grupo C e a França no grupo A. O Brasil ficou no grupo A e a França no C. É que normalmente o país sede fica no grupo A. Só que daquela oportunidade disseram, não, porque o Brasil, atual campeão, vamos colocar no grupo A. E aí a França foi pro grupo C. Aí como primeiro colocado de cada grupo, somente na final. Olha a jogada do Platini com o Boniek. Timaço da podia ficar nessa só na bola, né? Porque quando vai coordenar alguma coisa... Boniek, por isso, né? Essa foi a camisa mais bonita da Juventus, né? Que camisa bonita. Hoje seria uma retrô, né? Uma retrô. Vem cá, que declaração lamentável, né? E ele fala como se fosse algo comum, assim, tranquilo, de boa. Vamos manipular a Copa do Mundo, show, legal. Aí tem a desconfiança e os caras ficam bravos quando começa a se desconfiar, né? Mas eles dão motivo para isso. Um cara que é um dos grandes símbolos do futebol, eu tive o prazer, o Boas também, acho que, não sei se vocês viram, o Platini jogava demais, E aí tu vê um cara que eu sempre tive o Platini como um dos meus ídolos do futebol. Michel Platini. Tu vê o cara dar uma declaração dessas, já faça-me o favor. Em determinado momento, Daniel, quando ele assumiu a UEFA, se tinha essa esperança de renovação, de um novo momento, o futebol nas mãos de um ídolo, de um cara que fez muito dentro de campo. Acho que a decepção é até maior. Eu confesso que quando se iniciou a divulgação de alguns escândalos que na verdade ocorriam também na UEFA, deu uma decepção enorme, né? Enorme. Não é a primeira vez, né? O Joseph Blatter falou uma vez que tinha as bolinhas quentes e frias, né? No momento do sorteio, então ele já sabia qual bolinha pegar na hora do sorteio, quando ele era secretário-geral da FIFA, né? Acho que a gente muito vê só a ponta do iceberg, né? E que bom que a gente está vendo todo o resto também, né? Dessa situação e que mais declarações apareçam justamente pra gente ver que precisa mudar o futebol. Eu não quero declaração, eu quero prisão neles. Também, claro, também, né? Porque ninguém faz nada, essa é que é a verdade, é terra sem lei, né? A maneira como ele falou também escancara que a proximidade das editorias de futebol e de esporte nas páginas e nas editorias de TV hoje em dia não faz a mínima diferença para esse pessoal. E outra, né? O Platini jogou num futebol que nós tivemos N casos, né? De envolvimento com resultados, né? Manipulação de resultado, máfia. O Paolo Rossi, todo o pacote, tinha saído praticamente da prisão para jogar a Copa de 82, né? O Paulo Rossi que jogou na Juve, né? A Juve acabou sendo rebaixada. Chegou a jogar na Juve, né? Teve uma vez, né? Com o Buffon e tudo. Buffon até no esquema também, né? Então, tem que parar, tem que rever isso aí muito no futebol, né? É que as pessoas se acostumaram a fazer dessa maneira, né? Parece que só faz molhando a mão de um, né? Ajudando o outro, tentando favorecer aqui e acolá. Futebol não é uma ilha no mundo de corrupção, né? Ele não vai ser diferente. Infelizmente. Olha só, a gente encerra o Donos da Bola de hoje. Matheus, vai dar trabalho lá na Venezuela, cara. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Que agradeço aí. O apoio de todos, né? Tanto o pessoal aqui, quanto o pessoal na Venezuela lá, que nos ajudou. O Alex Carmona, a Marianela, o Gerardo Santa Maria, a galera toda que nos ajudou. Mas rapidinho, um palpite para os jogos do final de semana. Me dá os dois placares. Inter ganha da Chapecoense e o Grêmio ganha em Curitiba. Daniel, regime a partir de segunda? Se Deus quiser. Se o Internacional fizer gol, posso iniciar, né? Senão tem um motivo. Valeu, Daniel. Valeu, pessoal. Um bom final de semana a todos. Vocês ficam agora com o Band Mulher, com ela, Regina Lima. Boa tarde, Regina.